Eu tinha uma melhor amiga, daquelas assim, melhor amiga mesmo. Nós começamos a nossa amizade com 10 anos de idade. Já tinha 4 anos que nós éramos amigas. Pra mim sempre foi assim, incrível pelo fato de nós termos passado por várias fases juntas, várias descobertas, vários diálogos. E tipo assim, muitas coisas, em quesito de tipo, o primeiro garoto, perca do bebê, menstruação, coisas que meninas entendem quando conversam uma com a outra. E eu depositava muito meu sentimento nela, eu tinha ela como uma irmã, eu fazia tudo pra ela, colocava ela sempre em primeiro lugar, e ela também fazia isso comigo. Então a gente tinha assim um amor e uma reciprocidade de irmandade muito profunda, muito forte. Até que uma vizinha nova mudou pro lado da casa dela. E aí elas começaram a brincar juntas e a se aproximarem. E essa vizinha dela, ela assim, não era tão próxima de mim, claro, nem dela. Só que elas se entendiam muito bem. Elas se entendiam maravilhosamente bem. E já não se entendia tanto comigo. Então eu sentia que eu ficava um pouco deixada. Isso me entristecia, porque se a melhor amiga era minha, quem tinha que se sentir deixada era que chegou e não eu. Mas beleza, né? O tempo foi passando e cada vez que se passava, minha amiga ela foi se afastando mais de mim. De repente eu comecei a descobrir que ela tava contando coisas pra essa vizinha que ela não contava pra mim. Ela tava saindo com essa vizinha e não me chamando. Ela tava marcando viagem com a vizinha e não tava me incluindo nessas viagens. Elas estavam, tipo, trocando roupas, emprestando roupas. Estavam falando sobre garotos, estavam falando sobre tudo e eu tava ficando pra trás. E claro que isso mexeu muito comigo, mexeu muito mesmo. Aí eu peguei e fui falar com essa minha amiga a respeito do que tava acontecendo, do meu sentimento, né? E meio que ela não dava tanta moral, ela falava que era besteira, que às vezes eu poderia estar sentindo ciúmes e que, tipo, não tinha mudado nada entre o nosso relacionamento amigável, que a gente era irmã e sempre seria irmã. Eu falei, tá, então por que você não me contou sobre isso e isso? Ela, cara, sei lá, porque acho que eu não vi necessidade. Aí eu falava, não, na verdade é porque você já contou pra alguém e você não sentiu necessidade de contar pra mim também. Então eu automaticamente comecei a ficar mais de canto. E todas as vezes que eu ia falar com ela, ela ficava meio que se esquivando, não respondia, não me contava as coisas inteiras, não me contava a verdade de tudo que acontecia. E isso começou a me magoar, a me magoar, a me magoar, a me magoar. E eu cheguei ao ponto de chorar muito. E eu comecei a chorar. Eu queria conversar com ela, eu queria contar minhas coisas pra ela, mas ela também não tinha interesse das minhas coisas mais. Em saber de mim, em saber da minha vida, saber dos meus gostos, saber dos meus namoros, saber dos meus passeios, saber das minhas histórias. Antigamente a gente sentava na frente da outra, era briga de amigas, de quem contava primeiro a fofoca, o babado, como que foi, detalhes, a gente era detalhista. E tipo, a gente ria, a gente brincava, a gente fazia brigadeiro. E eu perdi tudo aquilo, eu não tinha mais a minha amiga. E eu comecei a sentir muita falta dela, mas muita falta mesmo. Até que a minha mãe começou a perceber que eu tava completamente abatida, que eu tava completamente sem graça e que eu chorava muito por pouca coisa, eu tava muito sensível. E minha mãe não entendia essa sensibilidade. E como a minha mãe sempre viu essa minha amiga próxima de mim e sabia que automaticamente eu depositava muito do meu sentimento nessa minha amiga, ela começou a perguntar, cadê a fulana, né? E foi aí onde eu desabafei. Quando a minha mãe perguntou dela, eu acho que era o que eu precisava, sabe? Quando você tá arrasada e alguém vem te perguntar, você tá bem? E logo uma pessoa que você tem muita liberdade pra falar, não, eu não tô bem. Pois é, foi o que aconteceu. E quando a minha mãe perguntou, cadê a sua amiga? Eu desabei. Eu chorei tanto, eu fiquei tão mal. Eu falei, mãe, é isso que tá acontecendo comigo. E a minha mãe percebeu que eu tava dormindo mal, que eu tava comendo mal, que eu tava vivendo mal. Eu não tava mais como eu era antes. E aí, quando ela me perguntou, eu falei tudo sobre a nova amizade dela, que ela não tava mais a mesma, que ela não me contava mais as coisas, que ela não tinha interesse de saber das minhas coisas, que ela tinha se afastado. E minha mãe me incentivou a ir conversar com ela a respeito. Falei, mãe, mas eu já conversei com ela. Ela falou pra mim que às vezes pode ser ciúmes e besteira da minha cabeça, que às vezes ela não tá me contando uma coisa porque ela não vê necessidade de contar, sendo que nunca foi assim durante 4 anos de amizade. Nunca foi assim. Ela nunca me tratou como ela tá me tratando agora e isso tem me abalado muito. E minha mãe virou pra mim e falou assim, minha filha, então o que tá acontecendo? Não existe só dependência emocional de namorado para namorada. Existe dependência emocional de pai para filho, de irmão para irmão e de amigo para amigo. E você tá depositando o seu emocional todo nela, porque você sempre teve uma amizade muito grande com ela, você criou uma expectativa de que a amizade de vocês durariam para sempre, que vocês iriam casar, ter filhos e ser para sempre amigas, e automaticamente isso tá sendo quebrado dentro do seu coração. Então você meio que se iludiu com ela também, que vocês seriam amigas para sempre, e ela mesmo tá demonstrando que por ela não é isso que vai acontecer. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você coloque um pouco mais a sua cabeça no lugar
Entenda o valor das pessoas na sua vida. Ela é uma pessoa que você valoriza muito e ela te valorizava muito, mas ela não está te valorizando mais como você valoriza ela. Então, coloca ela lá na caixinha de amizades que você tem muita consideração, mas não fica trazendo essa caixinha com você. Guarda, entendeu? Como boas lembranças, como boas memórias, como uma amiga incrível que você teve, mas que o destino acabou fazendo com que você se afaste. Um dia, ela pode precisar de você e ela vai te procurar, ela vai bater no nosso portão. Um dia ela e essa amiga vão discutir, vão brigar, vão ter problemas, não que eu deseje, mas pode ser que aconteça. E ela vai vir falar com você, porque afinal de contas vocês não brigaram, vocês não se desentenderam, vocês não tiveram um motivo pra isso. Ela simplesmente tá trocando as amizades dela e é normal. Não querendo chamar sua amiga de cobra, mas você já percebeu que cobra troca a pele? E às vezes é isso que acontece. Quando você é criança, você troca uma pele pra adolescente, pra pré-adolescente. Quando você tá pré-adolescente, você troca a pele pra adolescente. Quando você tá adolescente, você troca pra juventude. Quando você tá na juventude, você troca a pele pra vida adulta, depois pra velhice. E assim você vai trocando de pele. E a vida é assim. Às vezes ela tá na fase de trocar de pele e ela tá trocando de pele e depositando o sentimento dela em uma amizade que ela acabou de fazer. Fica na sua, fica tranquila e para de sofrer por isso, entendeu? Não gosto de saber que você tá dependendo desse jeito dela, aí você já tá fazendo mal pra você mesmo. E a conversa com a minha mãe foi uma conversa maravilhosa. Então, gente, às vezes a gente deposita tanto a nossa expectativa, o nosso sentimento em uma amizade e a gente se frustra. E a responsabilidade dessa frustração é toda nossa, não é da pessoa. A culpa foi minha de colocar nela tudo que eu acreditava da nossa amizade, pensando que seria recíproco. E não foi no momento. E as pessoas não são obrigadas a fazer o que a gente quer no momento que a gente quer e ser como a gente quer. A gente também tem que respeitar o outro. Então foi muito importante a minha mãe me falar sobre isso. Eu guardei essa amizade num potinho e a qualquer momento que ela precisar de mim, eu vou estar aqui, vou amar ela do mesmo jeito. E eu falo pra vocês se analisarem, tomarem cuidado. Se você tem uma amiga, que você amava muito essa amiga, e de repente essa amiga te trocou, apenas respeite o momento dela e para de colocar expectativa no outro. Quando a gente coloca expectativa no outro, a culpa é nossa. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje nós falamos sobre dependência emocional. Dependência emocional não é só de namorado pra namorado, esposo pra marido, é também de mãe pra filho, é também de amigo pra amigo, é também de vô pra neto. E a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade com esse sentimento. Por quê? Porque a palavra já fala, dependência é você depender de alguém emocionalmente, ou seja, eu preciso do amor dessa pessoa, preciso da atenção dessa pessoa, preciso do carinho dessa pessoa. A pessoa não é recíproca com você, a pessoa não sente essa vontade de falar com você, de ter esse mesmo sentimento por você, e você tá ali, vivendo e dependendo daquele sentimento. Então, é muito importante, muito interessante o diálogo dessa mãe com essa filha, pra ela conseguir colocar os pingos nos is, entender um pouco mais o sentimento dela e colocar na própria filha a responsabilidade dela assumir a culpa de ter se colocar tanta expectativa nessa amizade. E é isso que eu falo pra você agora, entendeu? Às vezes você fala assim, ai, me frustrou porque eu acreditei tanto na gente. A culpa é sua. Ah, mas ele que fez isso comigo. Sim, mas a culpa é sua de ter acreditado tanto, de ter colocado tanta expectativa nisso. Então, vamos ter um pouquinho mais de cautela dentro das nossas emoções, entendeu? Pra gente poder não sofrer. Então, se você também já passou por alguma coisa do tipo, me manda sua história, deixe nos comentários o que você achou da atitude dessa mãe, dessa menina também, que trocou essa amizade. O que você acha a respeito de amigas que trocam amigas assim com tanta facilidade? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Vídeos de segunda a sexta, meio-dia aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.